Meu povo, hoje é sem introdução para a gente ganhar tempo e o vídeo não ficar longo. Tem muita coisa para a gente falar, porque o Vasco da Gama está vivendo uma semana insana. Brenner já chegou no Rio e Inestrosa tem chegada prevista para o fim de semana e, ao mesmo tempo, o mercado está pegando fogo com possível saída de jogador e sondagens em peças importantes. E domingo tem Boa Vista contra o Vasco da Gama, fora de casa, às 20h30. Então eu vou te atualizar com tudo, sem enrolação. Vamos começar falando aqui sobre o campeonato estadual do Rio de Janeiro, porque após a derrota para o Flamengo e com os resultados de ontem, o Vasco ficou no limite. O Vasco está ali na quarta colocação do seu grupo. O próximo jogo do Vasco é contra o Boa Vista, no domingo, fora de casa, às 20h30, lá em Bacaxá, em Saquarema, no estádio Elci Rezende de Mendonça. O Fernando Diniz está com uma dúvida: se vai poupar o time ou não. Isto porque dia 29 é a estreia do Vasco da Gama contra a equipe do Mirassol no Campeonato Brasileiro. E aí eu quero te fazer a pergunta: o jogo é no domingo contra o Boa Vista e contra o Mirassol na quinta. Eu te faço uma pergunta: você pouparia o time ou não o campeonato estadual? Deixa nos comentários. Vamos embora falar sobre saída de jogadores aí, porque ontem teve uma informação do jornalista Mate Vasquez, né? Setorista do Penharol, dizendo que verdadeiramente o Garré estava indo para o clube uruguaio. No entanto, a gente tomou conhecimento aí, pessoas próximas aí da diretoria do Vasco, que essa informação não é verdadeira. Não houve oferta oficial do Penharol pelo jogador. Sobre a situação ainda de saída de atletas, né? Piton e PH voltaram a receber sondagens da Europa e a saída dos dois atletas são eminentes do Vasco da Gama. Os dois jogadores têm propostas para deixar o Vasco da Gama nos próximos dias. PH e Piton não vivem um bom momento no Vasco da Gama. E você? Você liberaria Piton e PH? Bora falar aqui de reforços chegando. E tem muita coisa para a gente falar sobre reforços. Pois bem, o Brenner chegou no Rio de Janeiro, tá? Hoje, pela parte da manhã, vai realizar os exames médicos na parte da tarde, conhecer as instalações, os funcionários aí do CT Moacir Barbosa. Passando no exame médico, vai ser anunciado oficialmente como atleta do Vasco da Gama. O Vasco acerta com o jogador até 2029, certo? O Vasco pagou 5 milhões de euros fixos ali à equipe da Udinese, tá? O jogador batendo meta, o Vasco tem a obrigação de pagar mais 1,5 milhão, tá? Ao atleta. São 4 anos e meio de contrato com o Brenner, perfeito? Ou seja, é uma operação que pode chegar a 40 milhões de reais. Vamos colocar o Brenner aqui na tela e ele falou a primeira vez aí como jogador do Vasco da Gama. Primeiramente, minha característica, eu sou um jogador de equipe, procuro sempre estar em movimentação, ter uma boa finalização, um atacante assim que gosta de ficar perto do gol, também saio para jogar com as características do professor Diniz.
É um jogador que vem para somar, para agregar. Agradecer a torcida vascaína aí pelo apoio que me deu nas redes sociais, aí não sou muito de acompanhar. E agora sei da força que o torcedor tem, já joguei contra, então agora estando do lado dele será mais fácil, espero ter grandes momentos com essa torcida e com a camisa do Vasco. O telefonema do Diniz para você, isso foi decisivo para o seu acerto? Houve. Perturbou muito na ligação ele? Ele não te dá muita opção não, né? Você tem que vir, é uma ordem. Fico feliz dele ter me ligado, feliz de trabalhar com ele mais uma vez e feliz de poder vestir a camisa do Vasco. Ele pesou na sua vinda para o Vasco? Gente, preciso liberar ele. Pesou muito. Ele é um cara onde eu e minha família tem muito respeito e admiração, então ele foi muito importante nessa. Então tá aí, o martelo tá batido, o jogador Brenner é do Vascão, só fazer os exames médicos aí para ser registrado no BID, tá? Vamos falar aqui sobre Rina Esclusa, porque a previsão, tá, é que o Rina Esclusa chegue entre sábado e domingo, tá? De madrugada aqui no Rio de Janeiro, perfeito? Então, já está tudo acertado, já tem previsão para o jogador chegar, tá? Na madrugada de sábado para domingo, Rina Esclusa aqui no Rio de Janeiro. Aí você vai poder acompanhar lá no PTB Esporte a chegada do Rina Esclusa. Contrato de 4 anos, né? O Vasco comprou 80% dos direitos econômicos do jogador, 5,5 milhões de dólares. E sem dúvida nenhuma, cara, é a contratação mais impactante do Vasco da Gama até o momento. É uma contratação que expôs aí respeito, né, do Vasco da Gama, dá um chapéu no Boca, do jeito que o Vasco deu, com outros clubes brasileiros interessados aí. O Admar foi muito ágil, conseguiu essa contratação para o Vasco da Gama. Vamos lá. Informação que chegou agora na parte da manhã de Portugal sobre o lateral direito do Moreirense, Diniz Pinto, tá? Entre o Vasco da Gama e o atleta está acertado. O Vasco basicamente triplicou o salário que ele ganha no Moreirense. Ele ganha no Moreirense cerca de 15 mil euros, perfeito? Cerca de 90 mil reais. O Vasco dando um salário ali de 270 mil reais entre o Vasco e o atleta, tudo ok, perfeito? O Vasco só está aguardando a proposta que fez, uma contraproposta, junto à equipe do Moreirense. O Vasco fez uma proposta de 2 milhões e 200 mil euros. Então, a qualquer momento, esse jogador pode ser anunciado como novo reforço do Vasco da Gama, que aumenta os indícios aí da saída do PH do Vasco da Gama. Sobre a situação do jogador cuiabano, tá? O Nottingham Forest bateu o martelo, não aceita um empréstimo. Informação que veio do Bruno Murito, lá do GE, é que o Vasco vai fazer um movimento para comprar o Cuiabá. O Vasco está com bala na agulha aí da venda do Ryan, perfeito. O Vasco vai fazer uma oferta nas próximas horas ao Nottingham Forest para adquirir parte dos direitos econômicos do jogador. Falando aqui sobre o Douglas Luiz, chance zero, tá? Apesar do interesse do Vasco da Gama ser real, tá? Hoje eu tomei conhecimento aí que a Juventus bateu o martelo, certo? Só aceita fazer negócio mediante a 28 milhões de euros. É um valor que é impossível para o Vasco da Gama. Existe uma obrigação de compra lá do Nottingham Forest, tá? E a situação é a seguinte: o Vasco não tem como pagar 28 milhões.
O empréstimo está descartado aí pela Juventus, porque o jogador tem mercado na Europa, certo? Vamos lá. Sobre o Lerma, voltou ao radar. O Vasco perdeu muitos dias aí com a situação do DG, uma situação que era muito difícil mesmo, e simplesmente voltou ao radar. E um jogador que pode chegar ao Vasco da Gama a custo zero. Um jogador que já era, né, para estar aqui no Vasco. O Vasco, desde novembro aí, está negociando com esse atleta. O Vasco deu uma parada por conta do DG. O Vasco voltou ao radar do jogador. Com passo de espera, o Vasco também aguarda a situação do jogador Adrielson, tá? E outra situação, entre o Vasco da Gama e o Adrielson, também está tudo certo para ele retornar aqui ao Brasil. O jogador gostou da proposta do Gigante da Colina, o Vasco só aguarda a proposta que foi feita ao Awash, perfeito? O Vasco ficaria com 4 zagueiros experientes, Cuesta, Robert Renan, Saldívia e também o Adrielson, que foi multicampeão recentemente aí pelo Botafogo. Negociação que está nas mãos do Vasco da Gama é o Cláudio Spinelli, do Independente Del Valle. Informação do jornalista Flávio diz que o atleta foi oferecido ao Vasco. O Vasco está analisando o nome e as condições são vistas como boas internamente para poder contar com o jogador, né? O jogador tem contrato lá com o Del Valle até 2027. A tendência é que o negócio saia nas próximas horas, aí o Vasco trazendo um belíssimo jogador, né? Que ano passado fez 52 jogos lá no Independente Del Valle e meteu 28 gols e fez chover na partida contra o Vasco da Gama na Copa Sul-Americana. Perfeito? Então a gente está passando tudo em primeira mão para vocês aqui na parte da manhã, e qualquer atualização a gente coloca através dos shorts. Perfeito? Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu! E se inscrevam no canal.